Algumas semanas atrás, notei algo estranho na minha câmera de campainha recém-instalada. Peguei alguém entrando em minha casa, mas, estranhamente, nunca o vi sair. No dia seguinte, descobri que a filmagem havia sido misteriosamente apagada. Minha curiosidade levou a melhor, então decidi bancar o detetive e investigar mais a fundo. Minha futura ex-esposa, Vanessa, logo percebeu que eu estava ficando desconfiado de suas ações. Ela provavelmente adivinhou que eu tinha visto algo naquela filmagem da campainha antes de apagá-la. Enquanto eu estava montando algumas câmeras e dispositivos de gravação lá dentro, ela finalmente confessou, admitindo ter um caso que estava acontecendo há quase um ano, basicamente o tempo todo em que estive fora, ajudando meu pai idoso em Montana na maior parte da semana. Ela me disse que eu merecia algo melhor e que seria justa em nosso divórcio. Ela concordou em vender nossa casa em Colorado Springs e dividir o dinheiro. Há até uma chance de ela acabar me pagando pensão alimentícia por um tempo ou me dar uma quantia fixa. A maior parte da nossa dívida será dividida, e a venda da casa deve quitar boa parte dela, deixando cada um de nós com um pouco para recomeçar. É tudo tão desanimador e, honestamente, parece um final péssimo. Admito que senti muita raiva borbulhando dentro de mim, e queria me vingar dela de alguma forma. Mas a verdade é que não há ninguém para expô-la que se importaria. Do lado do parceiro do caso dela, não há ninguém para revelá-lo, ele é solteiro ou talvez divorciado, e ele parecia saber mais sobre meu casamento do que eu. Eles nem estavam tão perto assim, e quem sabe, essa pode nem ser a primeira vez que ela faz isso. Mas decidi não me aprofundar, não vale a pena a dor extra. Toda essa confusão vem em um momento terrível. Estou lidando com muita coisa, especialmente com a saúde do meu pai, e simplesmente não tenho mais energia ou vontade de lutar. Vanessa até se ofereceu para tentar consertar as coisas, mas nós dois sabemos que há muito dano entre nós. Ela sabe que ainda sou assombrada por ter sido traída há mais de 25 anos, muito antes de ela e eu ficarmos juntas. Algumas cicatrizes nunca realmente cicatrizam. Ultimamente, tenho me questionado se todo o nosso relacionamento foi apenas um rebote. Mas uma vez que eu me comprometo, eu estou dentro, talvez cedo demais dessa vez. Agora, não consigo nem imaginar confiar em ninguém novamente. Relacionamentos simplesmente não parecem mais valer a pena. Então aqui estamos, sem confronto, sem vingança, sem exposição dramática, apenas duas vidas quebradas, separadas. Tenho que descobrir como me reconstruir sem nenhum orgulho ou ego sobrando. É só mais um fracasso para adicionar à lista. Minha vida como eu a conhecia acabou, e estou apenas seguindo os movimentos, correndo no piloto automático. Eu nem quero voltar para casa, mas tenho que fazer as malas e deixar a casa pronta para vender, e então descobrir onde vou morar. Eu nem sei para onde quero ir. Tudo parece tão sombrio. Desperdicei metade da minha vida com isso, e agora o futuro parece um vazio. A única coisa que me tira da cama é cuidar do meu pai. A única bênção é que não tivemos filhos, então, quando o divórcio for finalizado, não terei que continuar a vê-la. Mas isso vai levar algum tempo, e toda vez que ouço a voz dela, isso me destrói de novo. Eu me torturo olhando para fotos antigas e lembrando dos bons momentos, mesmo sabendo que preciso seguir em frente. Fico acordado à noite, destruindo tudo o que fiz de errado, convencido de que nunca fui bom o suficiente. Por que sempre acabo perdendo? Agora estou velho, quebrado e preso a uma vida que parece completamente vazia. Não tenho mais esperanças ou sonhos, só eu e meus pensamentos. Mesmo que eu tenha dito a ela para não entrar em contato comigo, Vanessa não entrou em contato desde que eu fui embora. Nem um único desculpe, ou você está bem. É como se ela estivesse vivendo a vida, como se nada tivesse acontecido. No Natal retrasado, estávamos falando sobre nossa falta de intimidade. Eu mencionei como, anos atrás, passamos por várias tentativas frustradas de fertilização in vitro. Depois disso, fiquei com medo de me aproximar dela, com medo de enfrentar outra perda. Nós dois lutamos e precisávamos de terapia para sair de nossas depressões mais profundas. Agora, olhando para trás, acho que talvez eu tenha piorado as coisas por não lidar com meus medos. Depois que ela admitiu a traição, eu disse algo horrível, eu disse a ela que ela merecia perder nossos filhos por causa do tipo de pessoa que ela é.
Eu estava pensando em enviar a ela uma mensagem de texto, pedindo desculpas por esse comentário. Talvez trazer à tona meus medos naquela época tenha acionado suas memórias daquele momento doloroso e a afastado. Minha terapeuta e eu conversamos sobre meus medos, e decidimos que não era o momento certo para falar sobre isso com Vanessa, mas talvez ela me culpe por nossos problemas de intimidade. E se tudo isso for culpa minha? Não consegui me impedir de ligar para ela, mesmo sabendo que ela provavelmente não atenderia. Deixei uma mensagem de voz, me desculpando pelo que disse e admitindo que foi doloroso e não era verdade. Eu disse a ela que sinto muito por termos acabado aqui, e espero que ela encontre o que está procurando. Ontem à noite, Vanessa me ligou de volta. Ela disse que apreciou o pedido de desculpa e sabia que eu disse aquelas coisas só para machucá-la. Não conversamos muito depois disso, apenas algumas desculpas, se o vai e vem de sempre. Eu disse a ela que voltaria para casa neste fim de semana, mas precisava que ela ficasse longe. Foi principalmente civilizado, mas deixei claro que não me importava para onde ela fosse. Eu até sugeri que ela poderia ficar com o novo cara, já que era ele que ela parecia querer de qualquer forma. Ela negou, insistindo que me queria de volta e que poderíamos consertar as coisas. Ela implorou por mais uma chance, alegando que era a primeira vez que fazia algo assim e prometendo fazer o que fosse preciso para consertar. No fundo, tudo o que eu queria era voltar a qualquer momento do ano passado, até mesmo os piores momentos de nossas vidas, qualquer coisa, menos isso. Mas dessa vez fiquei firme. Eu disse a ela que não conseguia ver uma maneira de seguirmos em frente agora. Já faz um ano inteiro, e não consigo imaginar sentir o mesmo por ela novamente. Eu fiz a ela apenas uma pergunta: quantas vezes? Ela ficou quieta por um longo momento, e eu não disse mais nada. Finalmente, ela perguntou se eu realmente queria saber, dizendo que não queria me machucar ainda mais. Eu disse a ela que precisava saber. Foi quando ela soltou a bomba. Começou como apenas algumas vezes no começo, mas depois de cerca de um mês, tornou-se quase todos os dias quando eu estava fora, às vezes até nos fins de semana. Por cerca de 6 meses, foi constante, e então nos últimos meses, diminuiu para 1 ou 2 vezes por semana. Silenciei a ligação, e soltei um pouco da dor. Ela tinha estado com ele mais vezes em um ano do que tínhamos sido íntimos na última década ou mais, talvez até mais do que quando começamos a ficar juntos. Pareciam centenas de vezes. Eu queria perguntar mais, se ele era melhor, se ele era mais homem do que eu, o que eles fizeram que eu não consegui, mas eu não aguentava mais. Eu disse a ela para ir até ele neste fim de semana, para que eu pudesse ficar sozinho em casa e juntar minhas coisas. Eu nem tenho um lugar permanente para levar minhas coisas ainda. Fiquei acordado a noite toda com uma garrafa de um bom bourbon, tentando me manter firme enquanto lido com a ressaca. Conforme combinado, voltei para casa para pegar algumas coisas. Ainda bem que ela não estava por perto. Reuni alguns documentos importantes que tinha esquecido no último final de semana e comecei a arrumar minhas roupas e outros pertences. Tudo estava indo mais rápido do que eu esperava. Eu estava com meus fones de ouvido, tentando ficar animado com uma boa música enquanto trabalhava. Desci até o porão para pegar mais algumas coisas. Eu estava fazendo o meu melhor para continuar seguindo em frente antes de entrar em uma espiral. Enquanto estava lá embaixo, ouvi fracamente água correndo nos canos por cima da minha música. Levei um momento para perceber o que era, mas então me dei conta, o chuveiro estava ligado no andar de cima. Pensei que diabos. Decidi fazer uma xícara de café e sair para o meu carro. No começo pensei em simplesmente ir embora, mas acabei sentado na garagem, me sentindo completamente atordoado com tudo. Comecei a rascunhar uma mensagem de texto desagradável para ela, mas depois pensei melhor e apaguei. Não queria deixar nenhuma evidência da minha raiva. Enquanto eu estava lá fora, meu novo vizinho, Mark, se aproximou e se apresentou, me vendo ali parado com um cigarro. Tentei ser educado sem revelar muito, mas ele provavelmente percebeu que algo estava errado. Quando estávamos prestes a encerrar nossa conversa, a porta da garagem se abriu, e lá estava ela, parada atrás do carro. Vanessa entrou desajeitadamente na conversa por um momento antes que o vizinho, sentindo a tensão, saísse rapidamente. Uma vez lá dentro, eu ainda estava em choque. Perguntei por que ela estava lá,
e ela explicou que não poderia fazer o cheque em seu novo lugar até mais tarde, e que tinha ido à academia. Sim, aquela maldita academia de novo. Ela queria tomar banho e pegar mais algumas coisas, pensando que não seria um problema. Eu apenas a encarei, sentindo como se estivesse olhando para um estranho. Depois de um breve e desconfortável pedido de desculpas, ela sugeriu que não deveríamos tomar decisões precipitadas enquanto tudo ainda estava tão cru. Talvez devêssemos tentar mais aconselhamento, ela disse, porque ela sabe que ainda nos amamos, blá blá blá. Olhei-a fixamente nos olhos e simplesmente disse: não. Por favor, vá embora. Tenho coisas para fazer, e você concordou em ficar longe. Eu disse a ela que essa bagunça era culpa dela, então voltei para o porão. Estou sentado aqui agora, digitando isso enquanto tento me acalmar. Acabei de ouvir a porta da garagem fechar, então, felizmente, ela se foi. Mas ainda estou um caco. Quero voltar a fazer as malas, mas minha coleção de bourbon está ali, me tentando. Já tomei um drink e se eu continuar, hoje vai ser ainda pior. Domingo chegou, e depois de mais uma noite sem dormir fazendo as malas, senti que mal estava me segurando. Passando por todas aquelas memórias, fotos e coisas que escolhemos juntos, nosso álbum de casamento, as pequenas lembranças de viagens, tudo isso despertou emoções que eu estava tentando suprimir. Mas a parte mais difícil foi encontrar a urna com as cinzas dos nossos filhos. Tínhamos planejado que quando um de nós, ou ambos, morresse, teríamos nossas cinzas misturadas com as deles e espalhadas em nossa praia favorita na Carolina do Sul. Esse plano, obviamente, está fora de questão agora. Eu nem sei se é errado eu querer manter a urna comigo. Sei que terei que falar com ela sobre isso eventualmente, mas não tenho ideia de como isso vai acontecer. Você consegue dividir cinzas desse jeito? Parece errado, como se ninguém mais as tivesse. Acho que terei que levar isso ao meu advogado quando eu tiver um. Agora mesmo, minha confiança em Vanessa está abaixo de zero. Mais tarde, naquela noite de domingo, eu estava quase terminando de embalar as coisas que planejava levar comigo por enquanto. Eu queria estar preparado para o caso de não aguentar voltar por um tempo. Peguei lembranças importantes, documentos e itens essenciais. Tínhamos combinado que ela voltaria depois das 21 horas e, honestamente, eu não queria estar por perto quando ela aparecesse. Lutei contra a vontade de mexer nos eletrônicos ou no roteador por despeito, eu só queria ser a pessoa maior por uma vez. Algumas ligações de apoio de amigos me ajudaram a manter os pés no chão. Por volta das 19 horas, eu estava carregando as últimas coisas no carro quando, surpresa surpresa, ela apareceu parecendo um pouco abalada, embora não tão destruída quanto eu me sentia por dentro. Ela começou a falar sobre como parecia que eu estava pronto para ir embora de novo, e perguntou se eu poderia pelo menos falar com ela. Eu já estava irritado por ela estar lá, mas tentei ficar calmo. Eu disse a ela que não queria me atrasar, porque precisava voltar a tempo para aliviar a cuidadora de fim de semana do meu pai. Eu só tinha alguns minutos, e se houvesse algo importante, ela poderia me contar, ou poderíamos conversar enquanto eu dirigia. Ela disse que entendia, e queria discutir o que aconteceu sem que eu ficasse bravo. Ela alegou que tinha passado o fim de semana sozinha, mas eu não tinha certeza se acreditava nela. Ela me disse que estava pensando em tudo o que tinha feito e o quanto ela nos machucou. Ela sabia que eu não poderia perdoá-la, mas ela continuou dizendo que ainda me ama e sempre me amará. Ela se desculpou por destruir o homem que sempre esteve lá para ela, o homem que a amava incondicionalmente. Eu tentei o meu melhor para me manter firme, eu não queria abraçá-la, gritar com ela, ou qualquer coisa. Eu apenas dei a ela um olhar estoico, mas falhei quando meus olhos começaram a lacrimejar. Não consegui me segurar, e algumas lágrimas escaparam. Ouvi suas justificativas, porque ela fez isso, porque ela não parou, e porque ela pensou que eu a estava traindo. Ela acreditava que nos tornaríamos nada mais do que colegas de quarto. Apesar de tudo, ela insistiu que eu ainda era o único homem com quem ela queria passar a vida. Ela disse que pensou em confessar muitas vezes, mas sabia que eu nunca seria capaz de aceitá-la de volta se descobrisse. Ela continuou se culpando, dizendo que era tudo culpa dela, e que faria terapia para descobrir por que tinha feito isso por tanto tempo. Ela até sugeriu que eu poderia ficar com outras pessoas, o que soou como uma conversa típica de traidor.
Então ela trouxe à tona nossa conversa do Natal retrasado, quando ela ficou chateada porque eu estava com medo de ser íntimo, preocupada em acidentalmente engravidá-la novamente. Ela pensou que eu estava apenas usando isso como desculpa e que eu nunca realmente a quis ou uma família, já que eu não estava aberto a adotar. Ela se sentiu rejeitada, com raiva, e me culpou por esconder essa proximidade e vida familiar dela. Vanessa acreditava que eu estava enojada com ela por perder nossos filhos, e não conseguia perdoá-la. Ela sentiu que eu estava usando a doença do meu pai como desculpa para evitá-la, e isso apenas confirmou seus piores medos. Ela disse que nunca pensou em ser infiel, até que tudo isso a atingiu. No começo, ela não estava emocionalmente apegada ao cara, era apenas sobre intimidade que ela sentia que estava faltando. Mas então, com o tempo, ela desenvolveu sentimentos que não sentia há anos, embora ela insistisse que não era nada comparado ao que tínhamos. Ela alegou que estava tudo acabado com ele, e esperava que pudéssemos encontrar um jeito de seguir em frente, mesmo que tivéssemos que nos separar por enquanto. Ela perguntou se poderíamos dar um tempo antes de finalizar o divórcio, dizendo que merecia outra chance, porque sentia que eu também não tinha sido honesto com ela. Eu não conseguia mais me segurar. Você acha mesmo que merece uma chance depois de um ano inteiro disso? Eu soltei. Eu compartilhei meus medos mais profundos na terapia, e eu nunca quis que esse tipo de confusão acontecesse. Eu tentei tanto me conectar com ela nos últimos anos, ser romântico e mostrar o quanto eu me importava, mas ela mal percebeu. Pensei que ao me abrir e ser vulnerável, nos aproximaríamos. Mas, em vez disso, ela usou tudo contra mim e destruiu minha vida. O pensamento de acabar com tudo passava pela minha cabeça todos os dias, e ela admitiu que também pensou nisso, mas decidiu não fazer por mim. Por minha causa. Eu gritei. Você conseguiu fazer isso comigo por um ano inteiro? Depois de alguns momentos, eu me acalmei e disse a ela que eu nunca mais poderia ser aberto e vulnerável com ela ou qualquer outra pessoa. Ela pegou meus medos, fraquezas e honestidade e os usou contra mim, e isso me mudou para sempre. Ela continuou insistindo que tudo desmoronou por causa do seu estado emocional e do momento do que eu compartilhei, mas eu não tinha certeza se acreditava que era a primeira vez que ela fazia algo assim. Eu já estava com cerca de 45 minutos de atraso e sabia que teria que acelerar a rodovia para voltar, mas mal conseguia me controlar. Saí, dizendo a ela que pensaria no que ela disse e ligaria se tivesse mais perguntas ou algo mais a dizer. Enquanto dirigia, tudo o que eu conseguia fazer era colocar música alta e chorar, convencida de que essa confusão era, em parte, minha culpa. A viagem foi, de alguma forma, ainda mais dolorosa do que a primeira depois que descobri. Acabei não ligando para ela de novo. Agora, na fria luz do dia, não consigo parar de me perguntar se eu causei tudo isso e se ela pode ter visto minhas postagens online e as usado contra mim. Mas ela nunca foi muito de mídia social, e duvido que ela use o Reddit. Ele nunca esteve em seu telefone ou tablet, e não há histórico dele em sua loja de aplicativos. Ainda assim, não acredito que baixei a guarda daquele jeito, compartilhando coisas que não deveria. Se eu nunca tivesse me aberto, talvez não estivesse nessa confusão agora. Parece karma porque, honestamente, eu estava pensando em ir embora no outono passado de qualquer maneira. Agora estou apenas seguindo os movimentos, provando a mim mesmo que devo sempre agir como cara feliz e nunca baixar a guarda. Sinto como se tivesse destruído tudo o que tinha. Tenho consultado meu advogado e tentado descobrir meus próximos passos, porque não sei como poderia voltar para ela depois de tudo isso. A verdade é que ela abriu meu coração de novo e destruiu tudo o que eu estava segurando para continuar. Contratei um advogado para cuidar da parte legal, e ela já entrou em contato. Vanessa me enviou uma mensagem dizendo: podemos conversar sobre isso e descobrir como lidar com isso. Por favor, me ligue de volta. Sinto muito por como você deve se sentir. Sei que não mereço uma chance de conversar antes de você tomar suas decisões, mas talvez precisemos de um tempo para nos acalmar. Sei que você provavelmente pensa melhor de mim do que eu mereço. Gostaria de discutir aconselhamento, mas vamos fazer isso longe dos e-mails de trabalho. Você pode me mandar mensagem ou me ligar. Eu disse a ela que estaria ocupado com o trabalho e a mudança e que usaria o e-mail pessoal dela de agora em diante. Ela respondeu: obrigada.
Pense no que eu disse. Espero que você tenha alguém para conversar. Sei que você sempre cuida mais dos outros do que de si mesmo. Como seu pai está lidando com a mudança? Diga a ele que eu o amo também. Sinto muito mesmo. Ligue para mim em breve. Amor. Essa mensagem me atingiu fortemente porque, enquanto eu estava ajudando meu pai na transição para uma unidade de cuidados, percebi como ele está perdendo tudo, sua casa de mais de 50 anos e todas as memórias que vêm com ela. Imagine como é para alguém com demência ser desenraizado assim, revivendo o mesmo desgosto toda vez que esquece. Tenho feito o meu melhor para lidar com isso gentilmente, separando o que ele realmente quer manter, mas é difícil. O que realmente ficou comigo da minha conversa com Vanessa foi como ela mencionou não enviar coisas para o trabalho. No começo, pensei que ela só queria dizer manter coisas pessoais longe do e-mail de trabalho dela, o que faz sentido. Mas então caiu a ficha, ela deve ter usado o telefone do trabalho para se comunicar com o cara. O telefone pessoal dela estava sempre limpo, eu até atualizei para ela quando ela ganhou um novo Sartvates no último Natal. Acho que posso ter perdido alguma coisa, no entanto. De qualquer forma, lá vamos nós. Atualização: já faz cerca de um mês desde meu último post sobre como minha vida e a da minha esposa rebelde, Vanessa, estão indo ladeira abaixo. As coisas melhoraram e pioraram ao mesmo tempo. Para os interessados em toda a história de fundo, você pode conferir meus posts anteriores, mas para resumir, minha esposa de mais de 25 anos me traiu por cerca de um ano, enquanto eu cuidava do meu pai a maior parte da semana. O lado bom é que meu pai está no asilo há mais de um mês, e parece estar se adaptando bem. Eu o visito com frequência, e ele geralmente fica feliz em me ver e ainda me reconhece na maioria das vezes. Consegui fazer as malas e vender todas as coisas dele e espero fechar o negócio imobiliário esta semana. Quanto a mim, encontrei um lugar temporário para ficar. Estou hospedado na casa de um amigo perto do meu trabalho, o que está funcionando bem por enquanto. Pensei em conseguir um apartamento imediatamente, mas esse arranjo é bom o suficiente no curto prazo. Agora, vamos ao resto. Eu oficialmente entreguei os papéis do divórcio para Vanessa, mas o advogado dela respondeu agressivamente. Recentemente, tive que lidar com um problema de manutenção em nossa antiga casa. Não era grande coisa, mas precisava ser consertado rapidamente. Por sorte, ela não estava lá quando cheguei. Eu me encontrei com a contratada, resolvi tudo e esperava sair dali antes que ela voltasse. Levou algumas horas, mas consegui fazer tudo. Claro, minha sorte não poderia durar mais naquele dia. Recebi uma ligação do hospital. Ainda sou o contato de emergência dela, então não foi uma grande surpresa. Vanessa tinha chamado uma ambulância, achando que estava tendo um ataque cardíaco, mas acabou sendo um ataque de pânico. Ela também disse aos médicos que estava tendo pensamentos constantes de automutilação, então eles a internaram para observação. Ela está no hospital desde então, e eu tive que ligar para o chefe dela para avisá-los que ela estaria fora por motivos médicos. Depois de falar com o médico, percebi que precisava vê-la. O médico disse que eu poderia visitá-la, já que Vanessa havia solicitado, mas eu tinha que permanecer calmo porque ela estava em um estado frágil. Eu estava dividido, não queria visitá-la se fosse apenas outra tática de manipulação, mas também não queria que ela ficasse sozinha e lutando. Vanessa já teve problemas de saúde mental antes, junto com uma condição crônica com a qual ela lidou a vida inteira. Durante aqueles momentos difíceis, eu sempre estive lá por ela, apoiando-a 100%. Egoisticamente, também não quero que a condição dela afete nossa capacidade de lidar com nosso divórcio e outros negócios juntos. Conversei com meu amigo sobre isso, e eles me disseram que era minha decisão visitar ou não. Também consultei meu advogado depois das primeiras visitas, e eles me aconselharam a ser cauteloso, não fazer promessas ou dizer nada que pudesse me prejudicar mais tarde. Eu sabia que às vezes, os trapaceiros usam ameaças de automutilação como forma de manipular, mas, dada a história dela, eu sabia que essa poderia ser uma situação genuinamente séria. Sei que não devo deixar nada relacionado a ela me arrastar de volta. Não quero perder o ímpeto de seguir em frente com minha vida, mas uma parte de mim ainda se sente responsável. É frustrante que eu não consiga simplesmente desligar meu sentimento e fingir que nada disso aconteceu.
Mas aconteceu, e eu tentei ser forte. Ainda assim, vê-la em um estado tão vulnerável mexe com a minha cabeça. E antes que você me critique, abandoná-la não está na minha natureza. Ela realmente não tem mais ninguém, sua única amiga próxima mora longe e está lidando com seus próprios problemas sérios de saúde. Então eu disse ao médico que visitaria Vanessa no hospital e fui no dia seguinte. Quando cheguei lá, ela estava uma bagunça. Eu trouxe algumas coisas que ela poderia precisar, já que parecia que ela ficaria lá por um tempo. Ela estava dormindo quando cheguei, conectada a um soro e alguns monitores que não pareciam relacionados à sua saúde mental, talvez desidratação ou algo assim. Vê-la dormir trouxe de volta memórias de quão pacífica ela costumava parecer, como a mulher que eu um dia amei. Mas enquanto eu estava sentado ali, toda a raiva e sentimentos de traição voltaram correndo. Ao vê-la deitada ali, todos aqueles sentimentos de raiva e traição me atingiram como uma onda, mas consegui me controlar. Eventualmente, Vanessa acordou, surpresa ao me ver sentado ao seu lado. Ela imediatamente implorou por um abraço e perdão, mas eu disse a ela que estava lá apenas para ter certeza de que ela estava bem e para deixá-la saber que eu estava preocupado. Deixei claro que não queria falar sobre nós. Mantivemos a conversa civilizada, mas ela estava chorando o tempo todo. Acabamos conversando pelo que pareceu uma eternidade, e então ela jogou outra bomba em mim que fez meu mundo desmoronar novamente. Ela tinha visitado recentemente seu ginecologista para alguns testes de DST e um check-up de rotina, e eles encontraram algo que ainda estava sendo avaliado. Meu primeiro pensamento foi: aqui vamos nós, ela pegou alguma coisa, e agora eu vou ter que lidar com isso também. Mas acabou sendo muito pior. Eles encontraram uma forma bastante agressiva de câncer de ovário. Não sou médica, mas sei que isso é sério. Tive que sair da sala por um minuto para me recompor, porque estava sobrecarregada de emoções, e não queria que ela me visse desmoronar. Depois que me recompus, conversamos por um longo tempo. Acabei concordando em ajudá-la de qualquer maneira que pudesse, embora uma parte de mim quisesse dizer a ela para se apoiar no namorado. Deixei claro que minha decisão não tinha nada a ver com a gente voltar a ficar juntos, só senti que teria feito o mesmo se os papéis fossem invertidos. Acontece que o ataque de pânico dela foi desencadeado por receber esse diagnóstico de câncer, junto com o fato de eu ter ignorado o aniversário dela, e ela recebeu os papéis do divórcio na mesma semana. Era como se o universo estivesse empilhando tudo sobre ela de uma vez, quase como um karma se recuperando. Ela se sentiu sobrecarregada, pensando que acabar com a própria vida seria mais fácil do que me encarar essa doença e perder tudo de uma vez. Vanessa estava com medo de ser um fardo, especialmente porque ela não queria que eu fosse responsável por suas contas médicas. Ela até falou sobre seu seguro de vida e me dar a casa para que eu pudesse ter um novo começo, mas eu disse a ela que nada disso importava para mim agora. Eu só queria que ela lutasse e não desistisse. Lembrei a ela que ela não é motivo para acabar com a própria vida. Então, essa tem sido minha vida ultimamente: conciliar trabalho, visitar meu pai no centro de saúde, ficar com minha amiga e agora correr de um lado para o outro do hospital para ajudar Vanessa a pegar suas coisas. Ela foi transferida para um quarto normal, já que os médicos acreditam que ela não é mais um perigo para si mesma. Ela fez mais exames e hoje, estamos esperando para descobrir o estágio exato do câncer dela. Pelos exames iniciais, parece estágio 2B ou pior. Se não for estágio 4, podemos ter algumas opções, mas se for mais avançado, será um caminho difícil e curto pela frente. Estou digitando isso do refeitório do hospital, esperando a equipe de oncologia nos dar mais informações. Sempre fui o tipo de pessoa que ajuda qualquer um que precise, e mesmo que as ações de Vanessa tenham me afastado, ainda estou tentando ser forte por nós dois. Manter-me positivo não é minha natureza habitual, mas estou me forçando a fazer isso. O melhor cenário é que ela precisará de uma grande cirurgia e quimio, seguido por uma longa recuperação, onde ela precisará de apoio e cuidado. Eu disse a ela que estaria lá durante tudo isso, mas não disse explicitamente que voltaria a morar com ela, embora eu saiba que é provavelmente o que acabará acontecendo. Esta decisão não muda minha opinião sobre o divórcio.
Falei com meu advogado sobre o que isso significa para nossa separação e como ainda podemos ser considerados separados durante esse período. Eles me disseram que isso poderia ser tratado como uma separação interna, desde que certos limites sejam respeitados, o que, honestamente, não será um problema. Minha principal preocupação é garantir que eu não seja responsabilizado por nenhuma dívida médica dela, pois isso provavelmente atrasará o processo de divórcio. Meu advogado disse que poderíamos alterar o acordo, mas Vanessa precisaria concordar que nada disso é minha responsabilidade. Então, a verdadeira questão é: posso cuidar dela durante essa provação, evitar me envolver emocionalmente novamente e ainda seguir em frente com minha vida, não importa como isso termine? Atualização para aqueles que estão acompanhando: finalmente me encontrei com os médicos, e o diagnóstico é estágio 2B. O câncer se espalhou, mas os tumores ainda são relativamente pequenos e não atingiram órgãos críticos como a bexiga ou o fígado, o que nos dá uma chance de lutar. Ela vai precisar de cirurgias e quimios significativas, e eu já decidi que vou apoiá-la nessa batalha. Não importa o que ela tenha feito comigo, não posso simplesmente deixá-la enfrentar isso sozinha. Sei que algumas pessoas podem dizer que não é mais minha responsabilidade, mas não posso ser tão insensível. Estou fazendo isso por mim, para ser a pessoa que quero ser, mesmo que seja difícil. Apesar de tudo isso, estou mantendo minha decisão de prosseguir com o divórcio. Infelizmente, parece que terei que voltar temporariamente para fornecer os cuidados que ela precisa, sob a condição de separação interna. Eu discuti isso com meu advogado, e eles entendem de onde estou vindo. Ainda podemos contar isso como tempos separados, desde que mantenhamos limites claros, o que não será um problema por vários motivos. Vanessa também precisa entender que meu apoio vem com condições. Ela não pode tornar o divórcio mais difícil ou prolongar o processo como pretendia originalmente. Concordei em dar um tempo para Vanessa se situar melhor. Sinto-me um pouco culpado, como se estivesse barganhando com a vida dela, mas todos têm seus limites. Ela tem cirurgia marcada para os próximos dias, para biópsias adicionais e uma grande operação. O plano de tratamento é agressivo, mas é a melhor chance de parar a disseminação agora. Não preciso de todos os detalhes, o que sei é que se ela não tivesse se metido nessa confusão, sua traição poderia ter salvado sua vida, levando-a ao médico mais cedo. Então, de alguma forma distorcida, alguém sai ganhando dessa situação. Agradeço todos os comentários e conselhos que recebi, sei que eles vêm de um bom lugar, mas, no final das contas, essas são decisões minhas a tomar. Só quero que esse capítulo da minha vida siga em frente e, eventualmente, termine. Depois disso, não posso continuar me sentindo obrigada a ninguém além do meu pai. Parece que qualquer apego só leva a mais dor, mas talvez seja culpa minha por ter me apegado em primeiro lugar. Vou ficar de olho nessa conta, e posso postar atualizações, mas por enquanto, esse é o caminho que escolhi. Estou no hospital com Vanessa desde ontem de manhã, e tem sido muito difícil, assim como tudo ultimamente. Ela está em más condições. Durante a cirurgia seu coração parou, e eles tiveram que interrompê-lo porque sua pressão arterial estava fora de controle, entre outras complicações. Os cirurgiões conseguiram remover uma quantidade significativa do câncer, mas não todo. Ela precisará de mais cirurgia, mas agora é muito arriscado. Ontem à noite, ela teve uma convulsão que causou mais sangramento, então eles a apressaram de volta para a cirurgia, embora não fosse recomendado inicialmente. Eles tiveram que estancar o sangramento interno. Ela passou pela segunda cirurgia mais cedo esta manhã, mas ela tem oscilado entre a consciência e a inconsciência. A equipe médica está fazendo todo o possível para evitar um derrame, mas estou com medo de que ela não sobreviva. Não durmo há 2 dias, apenas imaginando os piores resultados possíveis. Ela está um pouco mais estável agora, mas ainda é uma situação muito delicada. Somando-se a todo o estresse, enquanto esperava por sua cirurgia inicial, usei o telefone do trabalho dela e vi uma mensagem de seu parceiro de caso de algumas semanas atrás, enviada de um número desconhecido. Ela havia bloqueado o número antigo dele, mas a conversa ainda estava lá, e eu a guardei como evidência. Na mensagem, ele perguntou como ela estava e pediu desculpas pela forma como a tratou da última vez que se encontraram.
Há toda uma história de fundo aí que não quero entrar, mas as coisas entre ele e Vanessa ficaram confusas e até perigosas. Ele entrou em contato com ela, e ela o encontrou para evitar problemas legais, mas aconteceu de qualquer maneira, cerca de um mês atrás. Eu vi a resposta dela para ele, onde ela o chamou de o maior erro da vida dela, disse que se arrependia de tê-lo conhecido e disse para ele não contatá-la novamente para a segurança de todos. Eu não dou muita importância a isso porque eu mesma descobri, ela não admitiu nada para mim diretamente, então claramente, ela ainda está guardando seus segredos. Eu li tudo, seus e-mails de trabalho, contas pessoais, até mesmo antes do ano passado, e não encontrei nada suspeito, mas isso não muda minha opinião sobre o divórcio ou sobre ajudá-la a passar por isso. Estou apenas desabafando, porque tudo está uma bagunça agora. Vanessa pode viver ou morrer sem nunca saber que eu descobri sobre isso, e a única coisa que isso prova é que ela ainda é capaz de mentir para mim. Podemos nunca ter a chance de falar sobre isso, e honestamente, pode nem importar neste momento. A essa altura, sinto que terminei de postar. Nada disso realmente importa se ela não sobreviver ou acabar com danos cerebrais ou pior. Ainda farei o que puder por ela e espero o melhor, mas estou sempre me preparando para o pior. Agora, a melhor coisa que posso esperar é dormir um pouco antes que a semana acabe. O último episódio desse pesadelo contínuo é que a condição de Vanessa tem estado por todo o lugar, a maioria tendendo para baixo. Os médicos suspeitam que ela teve um pequeno derrame, mas ela ainda está se segurando, mostrando uma ligeira melhora no fim de semana. Ela tem estado consciente com mais frequência, mas está com dores significativas e fortemente medicada. Eles a tiraram da UTI, e ela provavelmente irá para a reabilitação antes de poder voltar para casa. Na quinta-feira, recebi uma ligação da amiga de Vanessa, Emily. Não nos falávamos desde que tudo isso começou, e imaginei que ela estava apenas ao lado de Vanessa, não importa o que acontecesse. Na noite após a primeira cirurgia de Vanessa, deixei uma mensagem de voz para Emily, só para o caso de elas não terem entrado em contato, informando que a condição de Vanessa era crítica e que ela poderia não sobreviver. Eu disse a ela que se ela quisesse ver Vanessa, ela precisava vir logo, só para o caso de o pior acontecer. Emily e eu nunca nos demos muito bem, mas ela e Vanessa são inseparáveis desde a adolescência e até foram para a faculdade juntas. Nós nos cruzamos durante os feriados e algumas férias, mas ela sempre foi mais próxima de Vanessa. Então, quando Emily entrou em contato, eu não sabia bem o que esperar. Ela tem sido a confidente de Vanessa nos bons e maus momentos, então eu sabia que ela provavelmente tinha uma boa ideia do que estava acontecendo, mas ouvir dela diretamente colocou tudo em um foco mais nítido. Eu não sabia se ela estava ligando para apoiar Vanessa ou para me dar um pedaço de sua mente sobre tudo o que aconteceu. De qualquer forma, foi um lembrete de quão interconectadas nossas vidas têm sido, apesar de todo o caos. Emily ficou compreensivelmente abalada com o que eu disse a ela, e ela expressou que queria visitar Vanessa, mas também estava lutando com seus próprios sentimentos sobre tudo. Ela manteve distância inicialmente, tentando descobrir como processar a traição e a mudança severa que a saúde de Vanessa havia tomado. Nós trocamos algumas gentilezas estranhas, e ela me garantiu que não estava ali para julgar. Ela só queria estar lá para sua amiga, não importando os erros que Vanessa tivesse cometido. É difícil odiar alguém quando eles estão à beira de perder tudo, mesmo se você quiser. A situação de Vanessa parece uma novela distorcida, sem uma resolução clara. Não sei o que o futuro reserva, mas por enquanto, continuarei fazendo o que tenho que fazer, cuidando dela, administrando minha própria vida e tentando encontrar alguma aparência de paz no meio de todo esse caos. Não é fácil, e ainda estou lutando todos os dias com minha decisão de continuar envolvido, mas não posso virar as costas para ela agora. Estou nisso para o longo prazo, quer eu goste ou não, e tudo o que posso fazer é esperar que um dia esse pesadelo finalmente acabe. Na quinta-feira, Emily ligou e expressou o quanto ela lamentava que todos nós estivéssemos passando por isso. Ela disse que queria vir ver Vanessa e perguntou se ela poderia ficar na casa. Imaginei que ela deve ter presumido que eu ainda estava morando lá. Eu disse a ela que ela poderia ficar e usar o carro de Vanessa se necessário. Eu fiquei na casa meio período,
Então não está completamente vazia, mas não estou lá todas as noites, e ainda dói estar na minha própria casa. Eu concordei porque Emily sempre foi uma boa pessoa, e eu sei que perder a amiga dela está pesando muito sobre ela. Naquela noite, eu a peguei no aeroporto e fomos direto para o hospital. No caminho, conversamos mais sobre a condição de Vanessa e tudo o que tinha acontecido desde suas cirurgias. Emily finalmente se abriu, me dizendo que sabia o que tinha acontecido entre Vanessa e eu. Ela disse que Vanessa só havia confiado nela alguns dias antes de ser hospitalizada pela primeira vez, depois de receber a notícia sobre o câncer e receber os papéis do divórcio. Emily admitiu que ela e Vanessa não tinham se falado muito no último ano, não como antes, mas ela presumiu que era porque Vanessa estava lutando com seus problemas de saúde e não era boa em lidar com a ideia de perder sua melhor amiga. A parte louca foi que Emily compartilhou como ela tinha suspeitas sobre a traição do próprio marido e que elas estavam tentando resolver isso. Ela acreditava que era apenas um caso emocional, que ele tinha desenvolvido sentimentos por alguém no trabalho, mas não tinha agido de acordo. Eventualmente, ele percebeu o que estava arriscando e se comprometeu novamente com o casamento deles, ou assim ela disse. Eu não respondi muito, além de sugerir que ela se certificasse de verificar o que quer que ele estivesse dizendo a ela. Eu não tinha visto nada sobre isso nas mensagens de Vanessa, mas como estamos todos na faixa dos 50, somos mais propensos a fazer ligações do que enviar mensagens de texto, então fazia sentido. A ironia de tudo isso foi um verdadeiro tapa na cara. Emily estava aconselhando Vanessa sobre como abordar seu próprio marido sobre o caso e navegar em seu aconselhamento matrimonial. Ela estava ajudando a estabelecer limites e exigir o respeito que ela merecia. Emily admitiu que quando descobriu sobre as ações de Vanessa, elas tiveram uma grande discussão. Ela não tinha certeza se elas poderiam continuar amigas depois de descobrir o quão enganosa Vanessa tinha sido para nós duas. Emily até me disse que tinha xingado Vanessa, dizendo que ela merecia quaisquer consequências que enfrentasse no divórcio. Isso foi surpreendente porque Emily geralmente é bem reservada, religiosa e não usa linguagem chula. Depois da discussão, Vanessa tentou ligar para Emily algumas vezes, mas Emily ignorou as ligações. Ela me disse que era por isso que não tinha respondido quando eu a contatei pela primeira vez. Ela pensou que eu poderia estar tentando arrastá-la mais para dentro da situação. Mas quando ela ouviu minha mensagem de voz sobre a condição de Vanessa, Emily percebeu que não conseguia ficar longe. Ela não queria que suas últimas palavras fossem de uma discussão acalorada e decidiu que precisava ver Vanessa, só para o caso de o pior acontecer. Passamos muito tempo juntos no fim de semana, mas não tenha ideias erradas, foi tudo platônico. Emily compartilhou mais insights comigo depois de suas visitas com Vanessa, e acabamos conversando até tarde da noite em várias ocasiões. Foi estranhamente reconfortante porque ela nunca me pressionou para ficar com Vanessa, mas eu podia sentir que, após cada visita, ela estava ficando mais simpática para nós dois. Ontem à noite, Emily me deixou cair outra surpresa. Vanessa pediu para ela falar comigo sobre uma DNR, não ressuscitar, ordem e o que fazer se sua condição piorasse. Vanessa não tinha certeza se nessas circunstâncias eu seria capaz de fazer a ligação para tirá-la do suporte de vida. Ela expressou que se sua condição chegasse a um ponto de sofrimento insuportável ou deficiências graves, ela não queria prolongar sua vida. Vanessa pediu a Emily para me convencer a deixá-la ir se as coisas ficassem tão ruins, ou se Emily não conseguisse lidar com isso, então pelo menos me ajudar a entender seus desejos. Eu nem tinha certeza de quais eram os limites legais em nosso estado, além do óbvio, como morte cerebral. Hoje à noite, planejo discutir tudo isso com Vanessa, mas honestamente não sei o que dizer. Sou o tipo de pessoa que acredita em não prolongar o sofrimento de alguém, e gostaria de pensar que faria a escolha certa se chegasse a isso. Mas também sei que carregaria uma montanha de culpa, sem nunca ter certeza se estava fazendo isso por compaixão ou apenas para acabar com a dor e o caos na minha própria vida. Vou conversar sobre isso com meu terapeuta, mas minha consulta só será no final da semana. Antes de ela ir embora, perguntei a Emily se ela consideraria ser a procuradora médica de Vanessa. Ela está pensando sobre isso,
mas também estou entrando em contato com um parente próximo meu, mesmo que morem longe, para ver se eles estariam dispostos a assumir esse papel. Não tomarei nenhuma decisão além do que é legalmente necessário por enquanto. Tive uma breve ligação com meu advogado, e temos uma reunião marcada para amanhã. Hoje à noite, direi a Vanessa que, embora eu entenda seus desejos, não posso me comprometer com nenhuma decisão neste momento. Nas semanas que se seguiram, Vanessa continuou seus tratamentos, e eu fiquei ao lado dela, ajudando da melhor forma que pude. Mas, conforme o fardo cresceu, percebi que não poderia continuar fazendo isso. O pedágio emocional foi esmagador. Um dia, recebi uma ligação inesperada do meu primo distante, Connor. Não nos falávamos há anos, mas ele tinha passado por uma situação semelhante com sua própria família e entendeu exatamente com o que eu estava lidando. Depois que desabafei com ele sobre tudo o que estava passando, Connor não se conteve. Ele me disse diretamente: "Você já fez mais do que o suficiente. Você não pode sacrificar sua vida inteira por alguém que já lhe mostrou tanto desrespeito. É hora de pensar em si mesmo." As palavras de Connor me atingiram duramente, mas eram exatamente o que eu precisava ouvir. Depois de uma longa e difícil conversa com Vanessa, expliquei que continuaria a ajudá-la nos desafios imediatos, mas quando ela estivesse mais estável, eu daria um passo para trás para sempre. Emily concordou em assumir como sua procuradora médica, e comecei a me distanciar, tanto emocional quanto fisicamente. Eventualmente, eu sabia que era hora de deixar ir completamente. Arrumei minhas coisas e me mudei permanentemente, cortando todo o contato com Vanessa. Não houve despedida dramática, nenhuma discussão acalorada, apenas uma saída silenciosa e resoluta de uma vida que me esgotou por muito tempo. Eu sabia que Vanessa tinha o apoio de Emily e de outros, e isso me deu paz de espírito para finalmente focar em reconstruir minha própria vida. Não foi fácil, e muitas vezes eu questionei minha decisão, mas conforme me afastei daquele capítulo, senti um peso sendo tirado dos meus ombros.